Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para denúncias de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então, uma das finalidades da audiência de custódia é verificar se houve alguma conduta específica dessa finalidade, tortura, penas cruéis, desumanas e degradantes, e aí já fazer o encaminhamento. A lei no protocolo 2 vem dizendo como se dá essa, vamos dizer, distribuição. Então, olha lá. Este documento tem por objetivo orientar tribunais e magistrados sobre procedimentos para denúncias de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então tá lá, é o objetivo do protocolo 2, orientar sobre os procedimentos quando tem ali notícias de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então vamos, serão apresentados o conceito de tortura, as orientações quanto a condições adequadas para o oitivo do custodiado na própria audiência e os procedimentos relativos à apuração de indícios da prática de tortura durante a oitiva de pessoa custodiada. Então aqui, por que é importante percorrer o protocolo? Ele te traz uma revisão do panorama legal envolvendo o tema. Porque olha aí, por exemplo, a definição de tortura. Define os crimes de tortura e dá outras providências. Observe que a definição de tortura na legislação internacional e nacional apresenta dois elementos essenciais. O que é aí, o que pode ser considerado como tortura? Isso é importante. A primeira coisa, a finalidade. Porque você está batendo o sujeito, está constrangendo, ameaçando, para quê? A finalidade do ato tem que ser voltada à obtenção de informações ou confissões. Prova ou persecutória. Então, a finalidade do ato, voltada para a obtenção de informações ou confissões, A aplicação de castigo, também é uma modalidade de tortura, Então, vem com duas. A tortura prova ou persecutória e a tortura castigo. Tá batendo porque ele praticou o crime. Então, vamos lá, Tá paulada. Ou a tortura de discriminação. E tem que ter vontade de causar dor ou sofrimento no sujeito. Então, ele está causando sofrimento físico e mental para prática de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante, considerando duas premissas. Então, o que o juiz tem que considerar na apresentação dessa pessoa? Primeiro, que tortura é uma grave violação do direito da pessoa custodiada, mas tortura é crime. Então, o juiz considera que tortura é crime. A pessoa custodiada deve ser informada que a tortura é ilegal.
injustificada, independente do que ele tenha cometido. Se cometeu, vai ter o processo, vai ter ou não, né, prisão preventiva, vai ter ou não medida cautelar, mas não justifica ele ter apanhado lá do policial. E o juiz tem que explicar isso para ele. Olha, né, quando alguém comete um crime, independente se o senhor cometeu ou não, isso vai ser analisado durante o procedimento, o senhor tem o direito, né, de responder o processo tranquilamente. Não pode você ter apanhado para te castigar, para o senhor confessar, ou discriminação. Se o senhor sofreu alguma coisa nesse sentido, tá lá, tem que explicar para ele. Porque às vezes a pessoa é tão... que ela acha que é normal apanhar da polícia quando é pega. Então, não, tá tranquilo. A gente tem vários segmentos aí sociais e tem que informar. Então, tem que ser informado que a tortura é ilegal e injustificada, independentemente da acusação do sujeito, independente do que ele praticou. E dela ser culpada ou não do delito. Poderão ser considerados como indícios quanto à ocorrência de práticas de tortura e outros tratamentos cruéis, humanos ou degradantes, quando a pessoa custodiada tiver sido mantida em um local de detenção não oficial, um local secreto. Então o juiz pergunta, o senhor, depois do crime, o senhor foi levado para onde? Ah, fui levado para um campo, né, um campão aí, né, um local né, sem estar perto de cidade, ou um quarto, não pode, é um indício de tortura. Então o juiz pergunta. Se ele ficou incomunicável por qualquer período de tempo, o senhor deixou de ficar por quanto tempo? O senhor ficou lá isolado? Quando a pessoa custodiada tiver sido mantida em veículos oficiais ou de escolta policial por um período maior do que o necessário para o transporte entre as instituições. O senhor ficou quanto tempo? 10 horas. Ah, ontem fiquei só, saí hoje de manhã. Também indício de tortura. Quando os devidos registros de custódia não tiverem sido mantidos corretamente ou quando existirem discrepâncias significativas entre esses registros, porque dá para pegar, fica lá registrado, os horários de apresentação, quanto que foi o fato, quanto que foi apresentado ali na delegacia. Então o juiz pegando essa discrepância e aí conversando com o custodiado, vê se a conduta do policial foi ou não escorreita. Vamos continuando, avança aí, olha lá. Quando a pessoa custodiada não tiver sido informada corretamente sobre seus direitos, no momento da atenção, o senhor foi orientado que o senhor tem direito a advogado, que o senhor tem direito a ficar calado? Não, não falaram nada disso não. Tá lá. Quando houver informações de que o agente público ofereceu benefícios mediante favores ou pagamento de dinheiro por parte da pessoa custodiada. Então, né, pediu um dinheiro, o agente recebendo dinheiro aí por parte do custodiado para ter benefício. Ué, tá enrolado o policial. Quando tiver sido negado à pessoa custodiada, o acesso a um advogado ou a um defensor público, que não pode, que tem isso aí mesmo no inquérito policial, tem o direito aí à ampla defesa e entre ela está a defesa técnica. Quando tiver sido negado acesso a consular, né, a uma pessoa custodiada de nacionalidade estrangeira, ela tem esse direito. Quando a pessoa custodiada não tiver passado por exame médico imediato após a detenção, ou quando o exame constatar é isso, esses indícios a contrário do senso vêm dizendo as obrigações das equipes policiais. Então, indício, quando as circunstâncias nas quais os depoimentos foram tomados não tiverem sido devidamente registradas. Ele deu esse depoimento aqui, mas cadê? Onde é que está registrado isso aqui? E os depoimentos em si não tiverem sido transcritos em sua totalidade na ocasião. Então, aqui problemas lá nos depoimentos feitos na polícia. Quando os depoimentos tiverem sido indevidamente alterados posteriormente. Pegar isso ali na hora que é difícil, né? Quando a pessoa custodiada tiver sido vendada, encapuzada, amordaçada, algemada sem justificativa, tem essa, né, a súmula vinculante do Supremo, né, registrada por escrito ou sujeita a outro tipo de coibição física, ou tivesse privada de suas próprias roupas, sem causa razoável,
em qualquer momento durante a detenção. Então tá lá todo, isso aqui é tudo objeto de questionamento que o juiz tem que fazer ao custodiado, ao preso que é apresentado ali na audiência de custódia. Quando inspeções ou visitas independentes ao local de detenção por parte de instituições competentes, organizações de direitos humanos, programas de visitas pré-estabelecidos ou especialistas tiverem sido impedidas, postergadas ou sofrido qualquer interferência. Tá lá, não deixou a equipe verificar, analisar o local. Quando a pessoa tiver sido apresentada à autoridade judicial fora do prazo máximo, né, que tem que apresentar à autoridade judicial 24 horas após o término do auto de prisão em flagrante, né, ou sequer tiver sido apresentado, ou nem foi apresentado também, é um indício de eventual prática de tratamento cruel ou desumano. E, por fim, quando outros relatos de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em circunstâncias similares, ou pelos mesmos policiais indicarem a verossimilhança, né, das alegações. Então, o juiz vai analisar, porque quando são várias audiências de custódia, geralmente são os mesmos policiais, aí vai ficando registrado, ok? Condições adequadas para oitiva do custodiado na audiência de custódia. Ok. Então, a audiência de custódia livre de ameaças, que a gente já viu que até foi objeto de cobrança de prova, se ali o agente vai ter direito de ficar. Não vai, nem em caráter excepcional. Ele não fica ali. Então, o depoimento para a pessoa acusada, livre de ameaças ou intimidações em potencial que possam inibir o relato de práticas de tortura ou outros tratamentos cruéis, humanos ou degradantes a que tenha sido submetido. Então, livre de, ali de intimidações. Entre as condições necessárias para oitiva da pessoa, custodiada, recomendo-se, olha lá, pessoa custodiada não deve estar algemada, está lá também, a resolução já trazia essa imposição. Durante sua oitiva na audiência de apresentação, somente admitindo uso de algemas, em caso, aí vem a súmula vinculante 11, ó, ele repete aí, em caso de resistência de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. A pessoa está lá à disposição, aqui acrescenta aí, informações com relação à resolução. Então, olha lá, a pessoa custodiada estrangeira deve ter assegurada a assistência de intérprete. E a pessoa surda, a assistência do intérprete de Libras. Requisito essencial para a plena compreensão dos questionamentos e para
responsáveis pela prisão ou pela investigação dos crimes. Então, a equipe que cuida de segurança do fórum não pode ser os mesmos policiais que fizeram, efetivaram a prisão ou estão fazendo a investigação. A pessoa custodiada deve aguardar audiência em local fisicamente separado dos agentes responsáveis pela sua prisão ou investigação do crime. Então, já providencia essa separação ali na própria audiência. Letal. Tá lá, então, né, orientações específicas aqui para os profissionais que cuidam da custódia. Também não devem participar ou emitir opinião sobre a pessoa custodiada no decorrer da audiência. Né? Não tem nem por que fazer isso. Tranquilo? Continuando. Que o juiz adote uma série de procedimentos visando assegurar a coleta idônea do depoimento de pessoa custodiada. Vamos a eles. Sendo um dos objetivos da audiência de custódia a coleta de informações sobre práticas de tortura, o juiz deverá sempre questionar sobre a ocorrência de agressão, abuso, ameaça, entre outras formas de violência, até com aquelas indagações lá que o juiz tem que, né, os indícios ali da prática de tortura, ele vai e desenvolve isso com o sujeito perguntando. Informar a pessoa custodiada que a tortura lá é expressamente proibida, não sendo um comportamento aceitável, de modo que as denúncias de tortura serão encaminhadas à autoridade competente para investigação. Informar a pessoa custodiada sobre a finalidade da oitiva, destacando eventuais riscos de prestar informações e as medidas protetivas que poderão ser adotadas para a garantia de sua segurança e de terceiros, bem como as providências a serem adotadas quanto à investigação das práticas de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes que forem relatados. Assegurar a indicação de testemunhas ou outras fontes de informação que possam corroborar a veracidade do relato. Então, assegurar a oitiva de outras pessoas que podem estar confirmando ali o relato trazido pelo custodiado. Ok? Com garantia sempre lá, ó, de sigilo. Solicitar suporte de equipe psicossocial em casos de grave expressão de sofrimento físico ou mental ou dificuldades de orientação mental. A pessoa custodiada sob o tratamento recebido de sua prisão, em todos os locais e órgãos para onde foi conduzido, mantendo-se atento a relatos e sinais, e nós vimos até os vários indicativos, os vários indícios, que indiquem a ocorrente prática de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Ok? Depoimento da vítima ainda, né, do custodiado, vítima de tortura. A oitiva realizada durante a audiência de custódia, a resolução já dizia isso, não tem o objetivo de comprovar a ocorrência de prática de tortura, o que deverá ser apurado em procedimentos específicos com essa finalidade. Então, tanto que faz ali o depoimento e a própria resolução fala que vai ter um encaminhamento, né, à autoridade competente. Não é na hora, não é um processo que está correndo ali para apurar a tortura.
Não, é para verificar se tem um relato, feita a notícia, aí comunica para os órgãos, que é para o Ministério Público, a polícia investigar, e aí vai, controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, e os órgãos vão estar atuando. Então faz a coleta, mas não é ali que vai se investigar, né, a prática de tortura. Ok? Sua finalidade, olha lá, é perceber e materializar indícios quanto à ocorrência de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, considerando as graves consequências que podem decorrer da manutenção da custódia do preso, sob responsabilidade de agentes supostamente responsáveis por práticas de tortura, sobretudo após o relato das práticas realizado pela pessoa custodiada perante a autoridade judicial. Na coleta do depoimento, o juiz deve considerar a situação particular também aqui, ó, de vulnerabilidade, que a pessoa que é esclarecida, ela não se submete, né? Ela se submete a mais, vamos dizer, ela não se submete a determinadas práticas, ela tem um conhecimento. Agora, o pessoal em situação de vulnerabilidade não sabe nem que aquilo é proibido, né? Então, às vezes, ela acha que é normal aquela consequência. Então, o juiz deve considerar a situação particular da pessoa submetida à prática de tortura e tratamentos cruéis, adotando as seguintes práticas noitivas sempre que necessário. Olha aí, ó. Repetir as perguntas, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender até a própria língua portuguesa, não tem ali o estudo, né? Questões terão de ser repetidas ou reformuladas, uma vez que algumas pessoas podem demorar mais tempo para absorver, compreender e recordar as informações. Então, repetição de perguntas. Manter as perguntas simples. As perguntas devem ser simples, pois algumas pessoas podem ter dificuldade em entender e respondê-las. Elas também podem ter um vocabulário limitado e encontrar dificuldade em explicar coisas de uma forma que os outros achem fácil de seguir. Então, considera essa dificuldade do grau cognitivo da pessoa. Manter as perguntas abertas e não ameaçadoras. As perguntas não devem ser ameaçadoras, uma vez que as pessoas podem responder a uma inquirição áspera de forma excessivamente agressiva ou tentando agradar o interrogador. Então, tá lá, isso é importante, ou não fazer pergunta em tom ameaçador. As questões também devem ser abertas, já que algumas pessoas são propensas a repetir informações fornecidas ou sugeridas pelo entrevistador. Então, você está vendo aqui técnicas de interrogatório, né, que muitas vezes pode estar induzindo, e até o juiz, muitas delas aqui, o juiz já tem por prática isso em todos os depoimentos, não só na audiência de custódia. Mas é comum aqui, várias dessas indicações aqui, o juiz vai ter que utilizar em qualquer depoimento, seja de testemunha, de vítima, do interrogatório, né? Também polícia deveria seguir essas determinações aqui, mas aqui tão específicas aqui no protocolo com relação à audiência de custódia, ok? Olha lá, continuando. Priorizar a escuta. É comum a imprecisão ou mesmo confusão mental no relato de caso de tortura. Assim, eventuais incoerências não indicam a invalidade dos relatos, né? Às vezes ele fala de uma forma, fala depois de uma outra que não tem uma relação com a primeira. Então, tem que considerar porque a vítima de tortura ela pode estar com essa confusão mental e aí não só por isso invalidar, né? Isso, claro, vai ser analisado por quem vai apurar se houve ou não aquela tortura. Em caso de difícil entendimento do relato, oriente-se que a pergunta seja refeita de forma diferente, as regras já de interrogatório. É importante respeitar a decisão das vítimas de não querer comentar as violações sofridas. Tá lá. Às vezes a vítima não quer relatar o abuso. Adotar uma postura respeitosa ao gênero da pessoa custodiada. Mulheres e pessoas LGBT podem sentir especialmente desencorajadas a prestar informações sobre violências sofridas, sobretudo assédios e violência sexual, na presença de homens.
Homens também podem sentir constrangimento em relatar abuso de natureza sexual que tenham sofrido. Então, a adequação da linguagem e do tom do entrevistador, bem como a presença de mulheres, podem ser necessários nesse contexto. Então, o juiz considerando aí, né, eventual abuso cometido aí de natureza sexual, pode ter todo esse respaldo aí para poder estar obtendo as informações. Respeitar os limites da vítima de tortura, já que a pessoa pode não se sentir à vontade para comentar as violações sofridas por ela, assegurando inclusive o tempo necessário para os relatos. Vamos fazer aquele depoimento em massa. Hoje nós vamos botar aqui 15 interrogatórios, então vai aquele meio de linha em produção. Então ali, conduzir com tranquilidade, sem ficar ali apressando a vítima ali no relato ali dos casos de eventual abuso, ok? Questionário, põe na tela aí pra gente. Questionário para auxiliar na identificação e registro da tortura. Então, olha aqui, ó. Um breve questionário pode subsidiar a autoridade judicial quanto à identificação da prática de tortura na ocasião das audiências de custódia, permitindo-lhe desencadear, caso identificada, né, vai dar início aos procedimentos de investigação do suposto crime de tortura. E aí o protocolo 2 ele já traz, né, o questionário que vai orientar o juiz, né, perguntas que o juiz vai formular. Então olha lá, qual foi o tratamento recebido desde a sua detenção? Comentário. Pretende-se com essa questão que o custodiado relate o histórico, desde a abordagem policial até o momento da audiência, né, da relação ocorrida entre eles e o agente público encarregado de sua custódia. Claro que é uma pergunta muito aberta. Perguntar isso para ele. Qual foi o tratamento recebido desde a sua detenção? Isso é muito amplo. Qual foi o tratamento recebido da sua detenção? Então, o juiz vai ter que explorar mais essas perguntas. Tudo bem, meu senhor, o senhor está aqui por conta da imputação, vai ver se é verdadeiro ou falso, ainda não se sabe, o senhor não está aqui sendo acusado. Aqui que a gente sabe como é que foi o procedimento, né, desde a sua prisão até a chegada aqui. O senhor foi preso que horas? A partir da prisão o senhor foi para onde? Foi para que local? Ficou quanto tempo na viatura? Todas aquelas perguntas que nós vimos dos indícios podem ser formuladas aqui. Às vezes aqui é uma pergunta muito... Qual foi o tratamento recebido desde a prisão? Mas aí, claro, que o juiz vai ter que desdobrar até para a pessoa estar entendendo ali. Ó. Continuando, ó. O que aconteceu? Comentário. Havendo o custodiado relatado a prática de ato violento por parte de agente público responsável pela abordagem e custódia, é necessário que seja, ó, pormenorizado, detalhado o relato sobre a conduta dos agentes para a identificação de suposta desmedida, né, de suposta desmedida do uso da força ou violência que se possa configurar como prática de tortura. Onde aconteceu? Olha lá. O relato sobre o local onde ocorreu a violência relatada pode ajudar a monitorar a possibilidade de retaliação por parte do agente que praticou a violência relatada. E pode fornecer aí, né, pelo local, verificando o local onde aconteceu, pode fornecer à autoridade judicial informações sobre a frequência de atos com pessoas custodiadas em delegacias, batalhões, entre outros. Qual a data e a hora aproximada da ocorrência da atitude violenta por parte do agente público, inclusive a mais recente? Qual foi a última vez que o senhor, né, sofreu o abuso? Qual o horário? A informação sobre a data é importante para identificar possíveis contradições entre informações constantes do boletim de ocorrência, autorizando a alcançar informações úteis sobre as reais circunstâncias da prisão do custodiado. Você pega muita coisa diferente aqui, né, com essas perguntinhas. Saber também qual o conteúdo de quaisquer conversas, até porque a gente sabe que as conversas tidas pelos policiais, antes de assegurar para o sujeito o direito ao silêncio, são consideradas pelo Supremo como provas ilícitas. Então, qual o conteúdo das pessoas, né, mantido com a pessoa, quem está torturando? O que foi dito ou perguntado? Então, esse detalhamento o juiz vai ter que entrar, né? Vai ter que entrar no detalhe. Então, essa pergunta visa identificar qualquer ameaça realizada pelo agente público, assim como métodos ilegais para obter a delação de outrem. Todas as formas ilegais
de extrair informação do preso são necessariamente possibilitadas pela prática de tortura. Então, essas informações, que às vezes pega ali uma malandragem do policial, uma forma de pergunta, né, ali sem estar ali assegurado o direito ao silêncio, pode ter aí reflexos específicos a indicar que teve ali uma... Né, não precisa ser só a tortura física, pode ser psicológica para obter aquela confissão. Vamos tomar uma aguinha e já volta aí para terminar essa parte do procedimento e avançar aí no protocolo 2. Até já.